O olhar de Maria é um olhar de mãe. Quando eu olhava para Nossa Senhora, contemplava este olhar materno. É como uma mãe que olha para a sua criança e diz assim: vai, meu filho, você dá conta, coragem. E é assim que eu me sinto. Uma criança, uma responsabilidade muito grande, mas que o olhar de Maria, que é um olhar de mãe, diz para mim: vai, minha filha. É um olhar que nos sustenta. Então eu digo para você, quando você sentir incapaz, quando você sentir medo, olhe para sua mãe. Porque o olhar de Maria é um olhar que nos encoraja. É esse olhar que Jesus encontrou quando ele estava indo para o Calvário. E na Semana Santa a gente contempla este encontro de Maria com o seu filho. E naquele momento Maria olha para os olhos de Jesus, ele ergue aquela cruz do chão e continua a sua caminhada até a sua entrega total, onde ele vai morrer na cruz pela salvação de cada um de nós. Tenho certeza que você também tem a sua via sacra, sim ou não? E há momentos em que a gente parece que não vai dar conta. Então voltemos o nosso olhar filial para Maria, que é a nossa mãe. Vindo para cá, eu encontrei uma senhorinha muito simpática. E ela, o pouco que eu conversava com ela derramava muita sabedoria nas suas palavras. E essa senhora, ela entregou para mim um presente. Vou convidar a Maria Venâncio para trazer aqui o presente que a senhora entregou para mim. A Maria Venâncio é a minha filha mais velha, tem 12 anos, faz aniversário dia 24 de maio. Pode aplaudir esta graça, né? Então, a senhora me entregou esse presente aqui. Numa caixinha, com lacinho. Gente, e ela disse para mim: Sônia, eu queria entregar esse presente, mas não é só para você não. É para todos que estão no acampamento mariano. Inclusive para o Padre Jesus também. E ela disse para mim assim: as pessoas correm de mim porque não querem este meu presente. Então você pode levar lá no palco e entregar esse presente para todos? E eu peguei o presente e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vocês querem saber, sim ou não? Você em casa que está acompanhando pelo CN Plus, querem saber? Com certeza também querem saber. Mas eu vou revelar o nome desta senhora. Né, Rosemary? Que alegria receber você aqui. O nome dela, gente, é Senhora Tribulação. Ela já foi na sua casa? Já foi? Me conta, você abriu a porta para ela? Abriu? Deu cafezinho para ela? Você conversou com ela? E ela foi embora ou continua lá? E como diz os antigos, coloque a vassoura atrás da porta. Você já ouviu essa expressão? Brincadeiras à parte, gente. Mas a senhora Tribulação, quem me apresentou ela foi o padre Fabrício da Canção Nova. Ele mora em nossa casa de missão, lá no Chile. E ele escreveu um livro que chama Fortes na Tribulação. Alguém já leu esse livro? E neste livro ele conta e apresenta para nós a Senhora Tribulação.
que chega em nossa casa sem você mandar o WhatsApp, sem você convidar. E ela bate na porta. E ela é insistente. Ela quer entrar em sua casa. Ele apresentou para nós, através deste livro. E aí, gente, a pessoa que é filho de Maria... Tem filho de Maria aqui, sim ou não? Olha, os devotos de Nossa Senhora, quem é filho de Maria de verdade, quando a Senhora Tribulação bate na porta, ele tem uma reação positiva. Aquele que é tomado pelo medo, que ainda não descobriu Maria como mãe, que ainda não participou de um acampamento mariano, está sendo bom, sim ou não? Está sendo maravilhoso. E Nossa Senhora foi quem preparou tudo isto para nós. Tudo. Então, quando a Senhora Tribulação bate na casa de quem não tem esperança, sabe o que esta pessoa faz? Ela fecha todas as janelas, ela fecha a porta, e se está de noite, quando você não quer receber visita, o que você faz? Você apaga a luz, ela corre para o quarto, fecha ainda a porta do quarto. Quando ela não fica debaixo da cama, Padre Jesus, ela esconde no guarda-roupa. Mas ela não quer saber de conversa com a Senhora Tribulação, não. E a Senhora Tribulação, gente, ela sempre traz um presente para nós. Agora, quem tem esperança, quem anda com a mãe da esperança, quem descobriu que a esperança tem um nome, a nossa esperança é Jesus. Quando ele está em casa, que a Senhora Tribulação bate na porta, o que ele faz? Se ele tem medo, ele vai lá e fala assim com Nossa Senhora: ô mãe, eu não estou querendo abrir essa porta não. Mas a senhora pode abrir comigo, mãe? Aí a pessoa vai lá com Nossa Senhora e abre a porta. E aí a Senhora Tribulação chega lá com um sorriso. Oi? Trouxe um presente para você. E é assim que um homem de fé, que uma mulher de fé enfrenta as dificuldades. Convida a Senhora da Tribulação para sentar, faz um chazinho para ela e pergunta: o que você quer de mim? O que você veio trazer para mim? E pensa aí na sua tribulação, pensa aí no seu sofrimento, pensa na sua dificuldade, pensa naquela situação que talvez foi o que motivou você a vir na Canção Nova. Talvez é uma situação na sua família, talvez é uma situação no seu casamento, talvez é uma situação difícil com os seus filhos, ou na sua saúde. É a Senhora Tribulação. E ela disse para mim assim: eu tenho muitas casas para visitar. Eu já visitei algumas. Outras estão na minha lista. Mas uma mulher de esperança, um homem de esperança, abre a porta e pergunta: o que esse sofrimento quer me ensinar? O que Deus quer entregar para mim com essa situação que eu estou passando? Um presente, uma graça. Nós ouvimos o testemunho da Rogerinha na noite que tivemos na sexta-feira, que foi uma noite muito linda, de músicas marianas, carregada de testemunhos e experiências com Nossa Senhora. E ela dizia para nós que um dia ela foi fazer uma caminhada, não foi? Pegou o seu rosário e estava fazendo a sua caminhada. E o que aconteceu nessa caminhada da Rogerinha? O cachorro saiu da casa
da vizinha, foi em direção a Rogerinha, pulou na Rogerinha e mordeu a Rogerinha. A Rogerinha encontrou a Senhora Tribulação na rua do Vale do Sol. E o que ela contou para nós e testemunhou? Ela estava compondo uma música para Nossa Senhora e ela não estava conseguindo terminar essa composição. E depois de tudo isso que aconteceu, que ela foi para o hospital, chorou, assustou, ela mais o seu esposo terminaram uma música. Gente, a Senhora Tribulação vai entregar uma graça, um presente para você. E essa música tem tocado o coração de muita gente. Ó Mãe do agora, do momento presente. De novo. Ó Mãe do agora, do momento presente, da urgência da hora, és Maria, minha mãe. É ou não é? Maria é a mãe do agora. Então não tenha medo da tribulação. Você vai voltar para sua casa e você vai encontrar e vai enfrentar nesta peregrinação muitos desafios. Verdade ou não é? A Canção Nova não vai iludir você. A Canção Nova não vai fazer um discurso para você dizendo, olha, a partir de hoje, a partir deste acampamento mariano, acabou os seus problemas. Mentira. A Canção Nova, ela chama você, e Nossa Senhora chamou cada um de nós para que você possa fortalecer a sua fé, para enfrentar os problemas, as dores, as dificuldades e para ajudar outras pessoas também. Você faz parte do exército de Nossa Senhora? O que nós estamos vivendo aqui nesses dias, nada mais é que um treinamento. E é de graça. Nossa Senhora está dando para mim e para você um treinamento, acendendo em nosso coração a chama da fé, acendendo em nosso coração a chama da esperança. E quantos que investem dinheiro aqui e acolá para fazer treinamentos profissionais, e isto é bom, viajam até para fora do Brasil, mas não têm a coragem de vir num retiro espiritual fazer um treinamento para ir para o céu. Mas você veio, e esse seu irmão veio também, pode aplaudir ele. Aplauda o seu irmão. É a mãe que vai reunindo o seu exército, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos em ordem de batalha. E Maria está à nossa frente, como a comandante deste exército. E quem está no exército de Maria, pode até perder uma luta, mas não uma batalha. Você pode perder uma luta, 2 lutas, mas a batalha jamais. Porque com Maria nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós somos, e é palavra de Deus, com Cristo nós somos mais que vencedores. Não é só apenas ser vencedor, mais que vencedores. E Nossa Senhora nos trouxe aqui para levantar verdadeiros soldados. O mundo precisa de gente corajosa, sim ou não? Não é à toa que na novena de Nossa Senhora de Fátima, no 5º dia da novena, no dia da festa de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, Deus nos deu um Papa, Leão XIV. O mundo precisa de gente
corajosa. Como diz a irmã Maria Raquel ontem, né? Do Papa Leão XIV. Papa da coragem para os tempos de hoje. E que lindo, gente. Antes de vir para cá, eu estava emocionada de acompanhar o Papa que hoje recebeu o anel do pescador. Com emoção, dizendo, fui escolhido. E com temor e tremor, não é mérito, é serviço. E hoje ele fez a sua primeira passeio no Papa Móvel. E foi lindo. Depois vocês podem assistir e viver esse momento com a igreja. Mas olha para quem está ao seu lado e diz assim, coragem. Coragem. Então agora eu vou mostrar esse presente para você. Presente que a Senhora Tribulação traz para mim e para você é a cruz. A cruz de Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe Jesus sem cruz. E Maria, que é mãe, que é mestra da oração, que é mestra do sofrimento, está dizendo para mim e para você neste acampamento mariano, não tenha medo, abrace a sua cruz. Eu estou com você em sua batalha. A tribulação já chegou na casa de muita gente. Pode ser ainda que não chegou ainda na sua família. Talvez na sua família está tudo bem. Não tem dívida para pagar, não tem ninguém doente, todo mundo se ama, o marido é todo carinhoso, a esposa é toda querida, os filhos são obedientes, todo mundo tem emprego, todo mundo está estudando, não tem problema nenhum. Agora pode ser que na sua casa tem conta para pagar, é alguém que ficou desempregado, é um câncer que chegou na família, é um desastre que aconteceu. Mas Nossa Senhora nos prepara. E eu gostei tanto quando a doutora Filó dizia para nós na sexta-feira que nós estamos em peregrinação. Sim ou não? E nós estamos peregrinando para o... E ela dizia, nesta peregrinação, você escolhe com quem você quer peregrinar. Com quem você quer peregrinar? Com quem você quer ir para o céu? Dá uma olhada lá no seu Instagram, quem você está seguindo? Quem você escolhe? Com quem você está peregrinando? Para você ir para o céu. Será que as pessoas que você está seguindo lá no seu Instagram é uma boa companhia para você? Está te levando para o céu? E nós, neste acampamento, nós escolhemos em nossa peregrinação Nossa Senhora. A peregrina da esperança. Segure nas mãos de Nossa Senhora. E nós ouvimos aqui, muitas vezes, segurar nas mãos de Maria. Deixar Nossa Senhora te conduzir. Porque quando Maria nos conduz, nós acertamos. Quando nós deixamos a mãe nos conduzir, nós não corremos perigo. E eu quero chamar uma mãe aqui, rapidinho. Pode ser a Lica. A Lica, gente, ela é do Esquadrão da Imaculada. Ela é mãe espiritual de uma turma boa que realiza um trabalho lindo de evangelização lá em Bebedouro. Então agora a Lica, apesar dela ser menorzinha do que eu, ela agora é minha mãe. Tá bom, Lica? Então, o que uma criança faz? A criança segura na mão da mãe. E a mãe vai conduzindo esta criança. Vamos, mamãe? E a criança vai acompanhando a mamãe. E a mamãe vê um perigo, o que a mamãe faz? Tira a criança do perigo. E às vezes a criança não quer ir, o que a mamãe faz? Puxa a criança. E quando a criança solta a mão da mãe, o que a mãe faz? Mãe que é mãe? Segura? Segura. E aquela criança birrenta, gente, não quero que me segure, me salta, mamãe, me largue, deixa eu ir lá para o baile, para o funk, eu quero, mãe, me salta, mãe, deixa eu ir, mãe, meu namorado,
Ai, mãe, você é muito chata, me solta. Mãe que é mãe, luta pelo filho, segura o filho. E é isso que Maria faz com você quando você reza o seu terço. Ela segura, ela luta por você. E você pode ser aquele filho birrento, ela não vai desistir. Você não vai conseguir. Agora, Padre Jesus, e se você faz a consagração, segundo São Luís Maria Montfort, aí, gente, aí já era. Porque quem faz a consagração é todo de Maria. E Maria não perde os seus filhos. Ela não abandona. E se você não fez a sua consagração ainda, é um apelo de Maria hoje para você. Invista na sua vida espiritual. Vá atrás e faça a sua consagração também pelo método de São Luís Maria Montfort, declarando nessa consagração: eu sou de Maria, eu pertenço à mãe de Jesus. Essa mãe é brava, me fez cansar. Quem aqui já é consagrado a Nossa Senhora, levante a mão. Olha que maravilha, vamos aplaudir, né? Isso mesmo. Quem não é, bora entrar no voo, né? Para você decolar na vida espiritual. Bora decolar no voo. Entrar no voo para você decolar na vida espiritual. Também fui colocando aqui, gente, que ao preparar, a Mariane trouxe meu óculos, gente. Vamos aplaudir a Mariane. Mariane é um presente de Nossa Senhora, do dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Né, Mariane? Linda, te amo. Obrigada. Quando eu preparava, eu lembrava também, gente, de um poema do Carlos Drummond de Andrade. E o poema é grande, mas o início, a Juliana já sabe desse poema. Qual? Tá achando chique? A Juliana tá achando chique. E o poema diz assim, ó. O Antônio e a Estela devem conhecer. E agora, José? Conhece o poema? Eu peguei só o início. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E eu fiz uma adaptação para nós hoje, que diz assim: e agora? Qual é o seu nome? E agora, Rita? E agora, Maria? E agora, Marina? E agora, Maria Ângela? E agora, Bianca? Qual é o nome dos homens? Só os homens. E agora, Fabiano? E agora, meu esposo Wanderson? E agora? O acampamento acabou. Estamos aí nas últimas horas. Daqui a pouquinho vão desligar essas luzes. As caravanas já começaram a ir embora. Doutora Filó já foi. O Instituto Hesed já foi. Shalom já foi. Professor Felipe Aquino já foi. Quem mais esteve conosco? Canção Nova daqui a pouquinho está dizendo: boa viagem, vão com Deus. E agora? E agora? Pergunta para quem está do seu lado. Juliana de Paula daqui a pouquinho voltando para o seu querido Nordeste. E agora? Dá uma cutucadinha aí para essa pessoa que está do seu lado e pergunta para ela. O acampamento acabou, a luz apagou, a caravana sumiu. Padre Jesus daqui a pouquinho está voltando para João Molevade com a Geise, com o Júlio. E agora, Canção Nova? E agora, Esquadrão da Imaculada? E agora? Existe um e agora em nossa vida, que é com você e
Deus. Eu lembro quando eu estava perto de ganhar a Maria, e graças a Deus, até então eu nunca tinha entrado no bloco de cirurgia. Então eu nem sabia como era, morria de medo da anestesia geral. E estava chegando a minha hora. Enquanto ficava lá tirando foto, né, da barriga, sentindo o bebê mexendo na barriga, estava aproximando a minha hora. E agora, Sônia Venâncio? E eu recordo da Paula Guimarães, que ela disse para mim assim: olha, Soninha, quando chegar a sua hora, é você e Deus. E a minha mãe estava comigo, eu tive que tirar a minha medalha milagrosa, dei para minha mãe guardar para mim. Mas aí eu catei o terço, que era uma coroa com 10 continhas, e coloquei ele aqui dentro da minha mão, escondi e fechei assim, olha. Me colocaram na maca e eu sozinha eu não vou. Eu vou com a Virgem Maria. Aí a enfermeira, olha, tem que tirar tudo, brinco, não pode nada. Gente, mas eu estava tão preocupada com a minha hora que me deu uma tremedeira que juntou frio e nervoso. E eu ficava assim na maca. E fui assim, tremendo para a maca, eu catei a coroa, né, o terço, fechei minha mão, segurei. Aí a enfermeira veio assim, ela falou assim: o que você tem na mão? Aí eu olhei para ela e fiz assim. Aí ela fez assim, ó. Aí eu disse: nossa Senhora, graças a Deus, eu vou com Maria. E é interessante que quando foi a vez de ganhar a Mariane, eu fiquei preocupada, será que vai funcionar de novo? Aí eu fiz o mesmo esquema, peguei o rosário e deu certo. Ou seja, Nossa Senhora, ela quis e entrou comigo dessa forma as 2 vezes que eu precisei entrar para poder ganhar a Maria e a Mariane. E a Paula dizia, né? Quando você entra, é você e Deus. Existem situações em sua vida que é você e Deus. E o Espírito Santo fala ao seu coração: e agora? O que você vai fazer? Às vezes, aqui a gente vem de caravana, vem no ônibus, junta uma turma, vem de carro, vem de excursão, aí vem cantando, vem rezando, né? Vem roncando. Acontece de tudo na caravana. E daqui a pouco cada um vai voltar para sua casa. E você vai ter que enfrentar a sua vida. E agora? A luz apagou. A noite esfriou. O povo se foi. E agora? Repete assim comigo. O fim de todas as coisas não é um desespero, mas um novo começo. Se você deixar Deus ser sua resposta. Então, quando vier aquela situação, quando vier aquela dificuldade em que a vida perguntar para você: e agora? Você vai lembrar disto. Não é o fim, é um novo começo. Então, a partir deste acampamento, é também um novo começo, se você deixar Deus ser a sua resposta. Mas para nós que já estamos arrumando as malas e voltando para casa, o agora é a hora de manter a esperança acesa. A fogueira da esperança. Você sente que com todo este acampamento que nós vivemos, acendeu uma fogueira no seu coração? Sim ou não? Sim. Talvez muitos chegaram aqui com um fogo menorzinho, e ao decorrer das pregações, das orações, este fogo foi aumentando em seu coração. Outros talvez chegaram aqui só na brasa. Não tinha nem fogo mais, né? Um desânimo, um cansaço, mais um acampamento. E de repente, o que o Espírito Santo fez em sua vida? Soprou. E quando a gente assopra a brasa, o que acontece?
Vamos aplaudir, gente, a obra do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo não desiste de você. Você também não pode desistir, ainda que você esteja desanimado. Peça ao Espírito Santo que Ele venha soprar sobre a sua vida. E este fogo vai reacendendo, reacendendo. Então o tema dessa pregação é como manter a esperança. Esta fogueira da esperança. Quem aqui já acendeu uma fogueira? Levanta a mão. Está chegando aí mês de junho, festa junina, São João para cá, fogueira para lá. A fogueira aquece, sim ou não? A fogueira ilumina, a fogueira protege dos perigos da noite. Quem gosta de ficar perto assim à beira da fogueira? Aí esquenta o rosto, né? Você vai lá e abre a geladeira, toma água gelada. O que acontece? Um desastre, né? Não pode. Mas esta fogueira da esperança, assim como a fogueira onde nós acendemos, ela precisa ser vigiada. Então, quando o fogo está diminuindo, o que a pessoa faz? Coloca um gravetinho para manter aquele fogo. Aí quando o fogo, você quer um fogo maior, você vai lá e coloca um tronco. Aí o fogo vai aumentando. E na vida espiritual, esta fogueira da esperança que está em seu coração, que já foi acesa, você também precisa vigiar. Vigiar. E quando você sentir que esse fogo está diminuindo, que a sua fé está ficando enfraquecida, o que você precisa fazer? Colocar os gravetinhos. Então, vamos falar de alguns gravetinhos, para a gente poder manter a fogueira da esperança. Manter a esperança. Então, o primeiro graveto importantíssimo é a oração. É rezar todos os dias. Você reza todos os dias? Rezar o que, Sônia Venâncio? Rezar o seu rosário. Rezar o seu terço, né? Tem gente que consegue rezar o rosário todos os dias. Isso é uma grande graça, gente. E fique tranquilo que se você ainda não consegue, vai pedindo essa graça para Nossa Senhora. Nem sempre eu fui de rosário. Inclusive uma amiga dizia para mim assim, a Josi, ela está aqui? Ela está aqui, né? A Josi também é do movimento sacerdotal mariano. Se tem uma pessoa que me faz rezar o rosário todo dia, gente, eu digo para vocês, não é o Frei Gilson. Amo o Frei Gilson. Não é o Instituto Hesed. Amo também. É a Josi. Ela é minha vizinha. Todo dia ela chega na minha casa e ela fala, já rezou seu rosário? Aí eu olho para a cara dela assim, olha. Às vezes eu estou lá assim, com minha cozinha assim, precisa ser organizada. A missão da Canção Nova, faz uma coisa aqui, faz outra coisa lá. E a gente, Canção Nova, a gente tem que cavar tempo para poder rezar o rosário todos os dias. Porque nosso compromisso no Carisma Canção Nova, deixado por Padre Jonas em nossos documentos, ele nos pede, primeiro, Eucaristia todos os dias, missa diária. Então, nós, Canção Nova, nós temos esse compromisso de missa diária. Depois o Padre Jonas diz para nós, estudo bíblico, meus filhos. Leiam a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Descubra na palavra de Deus quais são as ordens de Deus para a sua vida. Quais são as promessas de Deus. Quais são os princípios de Deus. Depois o Padre Jonas vai dizer para nós, rezem o terço todos os dias. Vocês sabem a diferença do terço e do rosário, sim ou não? Mas vou pedir o Padre Jesus para explicar para nós aqui rapidinho. Padre Jesus, venha rapidinho, que é tão bom ouvir um sacerdote, sim ou não? Ainda mais um sacerdote monfutino, gente.
responsável pela espiritualidade monfontina no Brasil e na América Latina. E Padre Jesus, para nós no acampamento mariano, é um presente de Nossa Senhora. Eu encontrei o Padre Jesus, por acaso, ele estava descendo do santuário, sozinho, com uma mochilinha nas costas, um óculos de sol, me parece, né? E aí o meu esposo, Wanderson, que está aqui, parou o carro e dissemos assim, vamos dar carona para o padre. E aí, parou o carro, padre? Como que foi esse encontro? Aí Wanderson parou, não, desceu a janela e viu. E depois Sônia, e depois disseram, você quer carona? Sim, quero, porque estava um sol demais, não suportava mais. Então entrei no carro e Sônia pergunta, de onde você é? Sou João Monlevade. João Monlevade, sim, eu conheço. Ela disse, eu conheço o Padre Jesus, ouvi falar do Padre Jesus. Então eu falei, eu sou o Padre Jesus. E daí a gente desceu, porque estava o Frei Justo preparando para a missa, e não tivemos tempo para conversar. A gente, PHN 2023. Logo depois a gente nem trocou mensagem, chego lá, João Monlevade, setembro, mães que oram pelos filhos, Valéria, a coordenadora, diz, quem está chegando aqui sabe? Quem? Sônia Venâncio com sua família. A gente encontrou, tivemos um momento, a gente rezou o terço juntos, era um domingo, eu fui para a missa. Nem a gente trocou mensagem, nem a gente combinou nada. Chegou fevereiro de 2024, Bebedouro, Esquadrão da Imaculada, me convidou para ir acompanhar um retiro. Contactaram com Sônia não podia porque estava com compromisso. Eu cheguei lá, já estamos no retiro, depois de repente Sônia liga, a Lica, coordenadora, não fundadora do Esquadrão Imaculada, e nos encontramos lá. E nós ficamos 3 dias de convivência, partilha, foi a obra de Maria. Em tudo, Maria teve a última palavra. Ela que juntou, porque precisava juntar para uma obra maior. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. E olha a bênção que está sendo a presença e participação do Padre Jesus conosco neste acampamento. É Maria que envia os seus filhos em missão e é Maria que traz os seus filhos para este acampamento mariano. Quando perguntaram assim para mim, Sônia, como é que você conseguiu trazer a doutora Filó para o acampamento mariano? E eu dizia, foi uma benção a presença da doutora Filó, sim ou não? Eu estava lá na minha casa e eu senti Nossa Senhora dizendo para mim, desce lá no palco do Centro de Evangelização, era um acampamento que estava acontecendo aqui, e convide a doutora Filó para estar no acampamento mariano. E eu assim, muito tímida, morrendo de vergonha, eu nunca fiz isso para pregador nenhum, mas eu senti Nossa Senhora incomodando meu coração, e quando eu dei por conta, gente, eu já estava aqui falando com a doutora Filó. E ela acolheu o pedido, rezou, e ela disse o sim dela para Nossa Senhora. Então é Maria que traz. E o Padre Jesus também é uma resposta de Maria para nós nesse acampamento mariano. Amém. Então vamos explicar? Isso, Padre, explica. Bem, o que todo mundo já sabe, com o Frei Gilson estamos bem acostumados, certo? Todo mundo sabe. Um católico que não sabe o terço, agora já na hora, né? Então, todo mundo, cadê sua arma? Pegue na arma. Na sua mão, sua arma. Então, rosário está composto por 4 terços, certo? No rosário nós contemplamos os 20 mistérios da nossa salvação. Quando rezamos terço, estamos repetindo as orações de Pai Nosso, Ave Maria, Glória e o pedido de Nossa Senhora de Fátima.
E o rosário está dividido em 4 partes, certo? 4 terços. Que nós chamamos mistérios. E a igreja nos ajuda para rezar pelo menos 1/3 por dia. Porque, como dizemos, tempo não temos. Por isso a igreja pelo menos pede essa 1/3 por dia. 20 mistérios estão divididos em 4 partes. Mistérios gozosos, mistérios luminosos, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. E cada mistério nos leva a contemplar a obra de Deus junto com Nossa Senhora. Então, o rosário está composto por 20 mistérios da nossa salvação, e o rosário está dividido em 4 partes que nós chamamos terço. No 4 terços juntado faz um rosário completo. Então é muito bom, como a Sônia está insistindo. Ontem a doutora Filha falou tanto o poder do Santo Rosário. E São Luís Maria de Montfort diz assim: quem rezar o Santo Terço até o fim, tenha certeza que sua salvação está assegurada. E não basta só rezar, repetir Pai Nosso, Ave Maria. Cada Ave Maria me leva a contemplar o amor de Jesus, e isso impele a uma profunda conversão. Quem reza terço não muda a vida, aí já não acontece nada. Terço, o primeiro fruto do terço, Sônia, é a conversão do coração, é a mudança de vida. Amém? Amém. Então hoje nós pegamos terço, decidimos desse acampamento. Daqui agora é o terço na mão, joelhos no chão. Todo dia, pelo menos 1/3. Eu posso ir dormir sem tomar janta, mas não vou dormir sem rezar 1/3. É o nosso compromisso. Amém. Obrigada, Padre Jesus. Amém. Então, pelo menos 1/3. Mas como dizia a doutora Filó para nós, reze o seu rosário. Porque a batalha é grande, a luta é gigantesca. E os tempos são difíceis, sim ou não? Mas se por alguma situação você não está conseguindo ainda a rezar o rosário completo, comece com 1/3 e vai aumentando. Não fique sem rezar. Não caia na tentação de não rezar o terço. E quando a gente começa a rezar o terço, a gente é tentado, sim ou não? Você perde as contas, não é? Aí você tem que começar tudo de novo. Aí você cai no desânimo. Aí vem aqueles pensamentos na sua cabeça. E aí o demônio coloca assim: a sua oração não está valendo de nada. Quem já caiu nessa tentação? Aí você acredita nele, você acha que a sua oração não está valendo de nada. Está valendo sim. Mesmo quando você for assolado com pensamentos de distração. Tem um santo que diz assim, que a pior oração é a oração que você não faz. Esta é a pior oração. É quando você não reza. Mas continue rezando. Como nós ouvimos falar aqui ontem, né? Se você rezar 1/3, um rosário com 50 minutos você reza. E 1/3 com 15 minutos você reza. E nós temos 24 horas no dia. Será que não dá para rezar mesmo? Bom, eu tenho uma Josi na minha vida. Você tem uma Josi na sua vida? Então pede Nossa Senhora para mandar muitas Joses. Que a Josi bata lá também na sua casa e diga para você: já rezou o seu rosário? E aí eu vou dormir, né? Tenho que rezar meu rosário. Outra hora ela chega lá e ela fala assim: vamos rezar o texto que falta 3 para mim acabar. Falta 3 textos para acabar o rosário dela. Aí a gente senta lá e conversa. Aí ela chama Maria Mariane também. Tem hora que quando as meninas eram menorzinhas, né? Elas estavam acostumadas a rezar comigo, com meu esposo, o terço. Mas quando a tia Josi chegava, elas até corriam. Aquelas que criança quer brincar, né?
Mas o texto nós sempre rezamos em família, mas brincadeiras à parte. Juliana, você tem uma Josi na sua vida? Gente, a oração do Santo Rosário, ela nos fortalece. Eu lembro uma vez que eu estava vivendo uma situação muito difícil na casa dos meus pais. E aí eu fui lá na casa de Maria. Nós temos aqui a casa de Maria, onde você vai para receber oração. Alguém já passou por lá? Então quem não passou, programa-se para passar, né, na casa de Maria. Nós temos missionários lá que atendem em oração. E aí a situação estava tão dolorosa, tão sofrida, que eu fui lá. E quando eu cheguei lá, a moça que rezou por mim falou para mim assim, olha, o seu caso, Sônia Venâncio, é rosário. Tá bom, eu voltei assim, olha, cheguei lá no meu trabalho e falei assim, você acredita com tanta coisa que tem para fazer nessa canção nova? Eu fui lá na casa de Maria, a mulher rezou para mim e mandou rezar o rosário. Que horas que eu vou rezar o rosário? Foi assim que eu comecei, gente. E graças a Deus, hoje a gente pode acordar mais cedo e rezar. Descubra qual é o seu horário. Descubra, né, o seu horário, o seu tempo, mas faça alguma coisa pela sua família. Nossa Senhora disse para aquelas crianças, né? Muitas almas vão para o inferno, porque não tem quem se sacrifique por elas. A sua oração, o seu rosário está salvando uma multidão de almas. E quando você chegar lá no céu, vai vir aquela fila assim para você, ó, você nem vai entender. Gente, você vai olhar para trás e vai falar assim, será que o Frei Justo está aqui atrás de mim? Não, aquelas almas vão ficar em fileiras lá para poder dizer para você, sabe aquele dia que você rezou o seu rosário? A sua oração me salvou, a sua oração me colocou no céu. Então rezemos o rosário e sejamos também na vida dos outros a Josi. Quem sabe é você que vai ser a Josi na vida de alguém, que vai mandar uma mensagem e falar assim, já rezou o texto hoje? Já rezou o rosário hoje? E assim nós vamos nos ajudando, mantendo esta fogueira da esperança acesa. Mantendo com esses gravetos da oração a esperança acesa. Então, como eu dizia, na Canção Nova nós temos essa espiritualidade, que é a missa diária, o estudo bíblico, rezar o terço, temos também o jejum e a confissão. É o nosso pilar de oração. E graças a Deus, eu tenho conseguido rezar o meu rosário. Não do jeito que eu gostaria, né? Eu gostaria de entrar no meu quarto, fechar a porta e ficar lá rezando o meu rosário. Mas a vida não é assim, não. Às vezes dá. Tem horas que eu estou lá no camarim, secando o cabelo, fazendo maquiagem, estou rezando o rosário. A nossa família entrou no carro, rosário na mão. Porque isso nós aprendemos com o nosso pai fundador. Meu esposo muitas vezes foi motorista do Padre Jonas. E quando o Padre Jonas entrava no carro, ele já pegava o terço e já começava a rezar o rosário. E nós aprendemos com ele, não se perde tempo. Um filho de Nossa Senhora não perde o tempo. Entrou no carro, reza o rosário. Então quando a viagem é longa, aí a gente reza o rosário completo, a gente canta, a gente ora em línguas e vai e volta em oração. Então vai cozinhando, coloca no YouTube e vai lavando a louça, vai cozinhando e vai rezando o rosário. Mas Sônia, vale rezar assim? A pior oração é a oração que não se faz. Então, dá uma cutucadinha aí de quem está do seu lado e fala assim, ó. Cria vergonha na cara. Reza o rosário. Você precisa. Ó, tô sabendo que a senhora tribulação já está com a passagem comprada. E ela disse para mim que o próximo endereço é a sua casa. Então já se prepare, porque quando ela chegar na sua casa lá, você vai falar assim, ó, bem-vinda, estava aqui te esperando. Mas eu fiquei também pensando em um outro graveto para nós, gente, para manter essa fogueira da esperança acesa,
É olhar também a vida dos santos. Como que eles mantiveram a esperança em tempos difíceis? Por exemplo, quando você olha para a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Zélia teve 8 filhos. Ela perdeu 4 filhos. E quantas mães perdem o filho e junto com o filho perde a esperança? Quantas mães tristes? Quantas mães com depressão? Porque perdeu o filho, perdeu a esperança. Santa Zélia perdeu 4 filhos. E além dos 4 filhos que ela perdeu, ela teve um câncer. Quantas pessoas também perdem a fé quando a doença chega? É a hora que a gente precisa de mais fé. É a hora que a doença chega. E lendo um pouco da história de Santa Zélia, fala que ela foi para Lourdes, em peregrinação, pedir a Nossa Senhora de Lourdes a cura do câncer e a conversão da sua filha, Leones, que era um leãozinho. E foi lá, tomou água de Lourdes, rezou e voltou para casa. Santa Zélia com esse câncer. Gente, ela não foi curada do câncer. Depois, na história desta família, Santa Teresinha que perde a sua mãe com quantos anos? 4 anos. E ontem a Viviane contou essa história para nós na noite que tivemos. E como que essa família manteve a esperança, manteve a fogueira da esperança acesa? Através da oração. Quantos terços aquela família não rezou? Pela cura de Teresinha. Muitos terços. Era um terço atrás do outro. Na sua casa, muitas vezes tem alguém doente, tem gente desempregado, é um ente que morre, é um exame que chega, que assusta a família inteira. Como manter a esperança em tempos difíceis? E que bonito que nós estamos entendendo que a esperança não é esperar que as coisas melhorem. Não é? Eu até achava que era isso. Eu espero em Deus, vai passar. Vai nada, viu? Tem coisa que passa, mas tem coisa, gente, que não vai passar não. Sabe aquela pessoa que mora lá com você? Eu espero a conversão dele. Pode ser que ele vai continuar assim. Mas esperança é continuar crendo, mesmo quando as coisas não mudam à nossa volta. As coisas não podem mudar, mas você pode mudar a forma de você viver e enfrentar aquela situação. Você pode mudar. Então, esperança não é esperar que as coisas melhorem, mas é continuar crendo, é continuar acreditando, como a Virgem Maria, que aos pés da cruz, ela manteve a esperança. Para ensinar hoje nesse acampamento para mim e para você, meu filho, minha filha, diante da sua cruz, faça como eu, mantenha a esperança. E a esperança é Jesus. E na história de Santa Zélia, de forma especial, na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, conta que um certo dia, a Santa Nossa Senhora sorriu para Teresinha e ela recebeu a cura. Aguarde, você também vai receber esse sorriso de Nossa Senhora. Não sei se vai ser aqui, porque Nossa Senhora apareceu para Bernadette. E o que ela falou para Bernadette, lá em Lourdes? Não te prometo fazer feliz nesta vida, mas na outra, com Deus. Esta é a nossa fé. Aí está a nossa esperança, ancorada no céu, em Jesus. Tudo vai passar. E se a gente não entender isso, nós vamos viver frustrados, porque a gente não quer a cruz.
A gente não quer a cruz. A gente fecha a porta para a tribulação. E também um outro segredo que nos ajuda a manter a esperança é visitar os doentes. É visitar as famílias que estão enfrentando grandes tribulações com esperança. Você conhece uma família assim? Visite essa família mais vezes. E aprenda também estando ali presente naquela casa. Os meus vizinhos, por exemplo, eu tenho um vizinho de 95 anos e a sua esposa tem quase 90 anos. Os dois são idosos. E quando eu chego lá para visitá-los, ela também faz tratamento contra o câncer. Quando eu chego lá para visitá-los, ela olha para mim com um sorriso nos lábios e diz para mim assim: coragem. Não tem uma vez que eu não vou na casa dela que ela não olha para mim e diz coragem. Esses dias também eu tive o privilégio de ir lá na casa da Déia e do Tiba, que vocês conhecem. Quem não conhece, é uma família católica. Eles foram da comunidade de Canção Nova e hoje eles realizam um trabalho de evangelização. E o Tiba, um pai muito alegre, brincalhão, ele fez um mergulho no rio, bateu a cabeça e hoje está tetraplégico, movimentando só o pescoço. E eu sou madrinha de batismo do Bento. Então, na festa da misericórdia, eu fui visitá-los. E eu dizia, eu fiz um retiro naquela casa. Nossa Senhora me levou lá. Nossa Senhora providenciou tudo para que eu estivesse lá na festa da misericórdia. Às 3 horas da tarde da festa da misericórdia, o que é que nós estávamos fazendo juntos? Rezando o terço da Divina Misericórdia, dizendo: Jesus, eu confio em vós. É a oração daquela família. Uma casa que tem alegria, uma casa que tem brincadeira, tem sofrimento, muito. E eu e meu esposo foi seminarista junto com o Tiba. Nós moramos juntos em Lavrinhas por 6 meses. E ele todo brincalhão, ele não perdeu a alegria dele. Ele canta na casa, ele só movimenta o pescoço e depende de tudo. Recebe a comida na boca, usa fralda, a Déia que passa o fio dental nos dentes. Mas é uma casa onde você vê que a fogueira da esperança está acesa. E eu vi, gente, e não é só na casa deles não, são muitas casas onde você pode frequentar e você vai perceber, aqui a fogueira da esperança está acesa. É ou não é? Lá na sua casa, a fogueira da esperança está acesa, sim ou não? E estando lá eu vi isto, a fogueira da esperança está acesa. Que nesse acampamento você possa pedir a Nossa Senhora esta graça. A graça de poder vigiar todos os dias com Maria, para que este fogo não se apague. E para que você também possa levar este fogo do Espírito para outras famílias, para as pessoas que você vai encontrar em seu caminho, no seu trabalho, na sua escola. Às vezes aquela pessoa que você vai encontrar indo para a padaria, presta atenção. Maria é nossa mãe, sim ou não? Se ela é a nossa mãe, nós somos irmãos uns dos outros. Então cuide do seu irmão, ajude o seu irmão. Eu quero convidar você a ficar de pé. E diante de tudo que nós vivemos neste acampamento, tem uma música que diz assim: nada poderá me abalar. Repete comigo. Nada poderá me abalar, porque a minha força e vitória tem um nome, é Jesus. E você vai voltar para sua casa, para sua cidade, como um soldado em ordem de batalha, marchando, com Maria à sua frente, porque quem coloca Maria à sua frente, alcança a vitória de Deus. E Maria está à frente da sua batalha. Não tenha medo. E nós vamos proclamar e assumir isto uns com os outros.
A partir deste acampamento, a senhora tribulação vai chegar. Mas nada poderá me abalar, porque a minha força e vitória tem um nome, é Jesus. E é o que Maria está apontando para nós desde o início do acampamento. Maria traz no colo Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa vitória. Vamos cantar uns para os outros, assumindo. Venha o que vier, fala comigo, venha o que vier, Estela. Venha o que vier. Antônia, aconteça o que acontecer, Lorena. Aconteça o que acontecer. Luana, minha força e vitória é Jesus. Minha força e vitória é Jesus. Nada poderá me abalar. Vou convidar todos vocês para estarmos aqui à frente. Vamos cantar uns para os outros, Maria Ângela. Venha. Maria Ângela está aqui. O marido dela está enfermo, muito enfermo, mas ela veio acender a fogueira da esperança. Vamos aplaudir, gente. Nós não podemos parar nas dores, nas dificuldades, mas nós vamos atrás de quem pode nos ajudar. É Jesus, é Nossa Senhora, são os irmãos. Vem também, Padre Jesus, meu esposo Wanderson, Maria Mariana, Fabiano, Josi, Estela, Antônio, todo mundo aqui, ó. A Delma. Vamos cantar uns para os outros. Nada poderá nos abalar? Então tá bom, vamos cantar de mãos dadas, venham, de mãos dadas. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Mais uma vez, cantemos. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Só vocês cantando, nada poderá. Nada Força! Nada poderá me derrotar, pois minha força. Todo mundo junto agora e você vai cantar pensando na sua situação. Nada poderá Isto, me cante para sua história, cante para sua família, Nada poderá cante para essa me doença, cante para esse câncer, cante para esse desemprego, cante para essa situação. Tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. E para selar toda esta graça desta manhã de oração, o Padre Jesus vai dar a bênção. Vou passar o microfone para ele. E você traga em seu coração a sua vida, a sua família, situações concretas, que o Senhor possa selar tudo que nós vivenciamos neste acampamento com essa bênção. Se você desejar, fique de joelhos para receber a bênção.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No momento de silêncio, traga neste momento a sua família. Todas as pessoas que você precisa que essa bênção de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e a nossa Mãe, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém. 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 Viva Nossa Senhora!